Oi, turminha, tudo bom? Quinto ano A, vamos para nossa aula de hoje e hoje nós vamos ver história, tá? Nós vamos falar então sobre cidadania. Nós já falamos um pouco sobre cidadania lá na Grécia Antiga, como surgiu o conceito de cidadania, como era a cidadania naquela época. Falamos um pouquinho de cidadania na Idade Média, Revolução Francesa, quando surgiram os iluministas, na burguesia, né, que foram surgindo ali as primeiras ideias, mas colocando, né, o cidadão, a cidadania de uma forma um pouco mais abrangente. E hoje nós vamos ver um pouquinho dessa cidadania já mais nos tempos modernos, mais, né, na Idade Moderna, e também como a cidadania chega ao tempo, nosso tempo, né? Como ela chega hoje na contemporaneidade, tá bom? Então, a cidadania ela está relacionada com os direitos e com os deveres. Ou seja, ser cidadão me dá direitos e deveres, ok? Então, ela está relacionada com a conquista principalmente de quatro tipos de direitos. Os direitos civis, que foram conquistados lá no século XVIII, os direitos políticos, que começaram a ser conquistados, né? Começou-se a luta pela conquista desses direitos lá no século XIX e se desenvolveu até o século XX, onde ela se consolidou. Os direitos sociais, que foi na mesma época dos direitos políticos, então começa-se a lutar pelos direitos sociais lá no século XIX e vai até o século XX, e os direitos humanos, que eles já foram a luta, né, já foi a partir do século XX, tá bom? Os filósofos iluministas, nós já falamos dos filósofos iluministas, né? Lançaram as bases para a percepção moderna da relação entre Estado e indivíduo, ao declarar o ser humano como indivíduo dotado de razão e de direitos intrínsecos à natureza, direitos naturais. Ou seja, o que eles disseram? Que o homem tem a razão, né? E que o homem tem direito desde que ele nasce, a partir do nascimento, com a concepção, o homem tem direito. Então, como direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, né? Dessa forma, abriu-se espaço para o nascimento do Estado de Direito, ou seja, as pessoas passaram a ter seus direitos assegurados. Ou seja, o Estado tem obrigação de garantir os direitos aos seus cidadãos. Aí nós vamos ver aqui três filósofos que claro que tiveram mais, mas três assim que foram importantes, são nomes conhecidos para o desenvolvimento então da cidadania, né? Então nós vamos ver aqui Rousseau, Voltaire e Montesquieu, tá bom? Então são três filósofos que tiveram participação muito importante nesse novo, né, da cidadania, das conquistas desses direitos dos cidadãos. Esses filósofos, eles vão deixar um legado sobre cidadania, sobre como as pessoas devem ser responsáveis pelas tomadas de decisão, através da escrita de vários documentos e tratados em que retratavam o contexto de posicionamento social. Então, eles vão colocar lá nos seus documentos, nos seus tratados, nos seus escritos, né, essa contextualização, trazendo isso. O cidadão, ele tem que se responsabilizar, ele tem que participar das decisões, das tomadas de decisão, né? Ele tem que ter um posicionamento social. Ele tem que participar da vida da sua sociedade, ou seja, da vida da sua cidade, do seu estado, do seu país. É importante que o cidadão tenha voz ativa nas decisões tomadas na sua cidade, no seu estado, no seu país. Então, eles vão completamente na contramão do regime antigo, onde as decisões eram restritas ao clero, à realeza, né? Então, eles vão dizendo não. Todos os cidadãos, eles têm esse direito de tomar as decisões, de decidir o que é melhor para a vida deles. Essas ideias, elas vão ser, então, muito importantes para o nosso entendimento de ser cidadão nos dias de hoje. Aí nós vamos falar um pouquinho, então, dos quatro direitos. Direitos civis,
políticos, sociais e humanos, tá bom? Primeiro, os direitos civis, né? Dizem respeito à liberdade dos indivíduos e se baseiam na existência da justiça e das leis, tá? Então, são aqueles direitos que a gente tem garantidos lá na lei, se bem que todos os direitos a gente tem garantido na lei, mas eles vão, né, estar ligados diretamente às leis que são criadas pela, né, a gente tem leis na nossa cidade, a gente tem leis do estado, tem leis federais, então eles estão ali ligados a tudo isso, tá? Por exemplo, a garantia de ir e vir, a escolha do trabalho, né? Então eu tenho o direito de trabalhar, de me sustentar trabalhando naquilo que eu quiser, de se manifestar, de dizer aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu acho certo, que eu acho errado. Eu tenho esse direito de se organizar, de montar associação, né? De organizar conforme aqueles conceitos que eu considero corretos. Respeito à inviolabilidade do lar e da correspondência. Então, eu tenho o direito de que respeitem o meu lar, né? Eu tenho o direito também de que não abra as minhas correspondências. Lembra lá em língua portuguesa, nós falamos das cartas, né? Que a carta tem o remetente, tem o destinatário. Então, só o destinatário tem direito de abrir e ler a sua correspondência, né? De não ser preso e não sofrer punições, a não ser pelas autoridades competentes, de acordo com a legislação vigente. Então, eu não posso ser punido por qualquer pessoa e nem posso ser punido por qualquer coisa. Tem que se respeitar a lei. Eu posso ser punido por aquele que tem, né, que tem essa função de estar, de fazer com que a lei seja cumprida. Só assim, não pode qualquer um chegar e querer que o outro cumpra a lei que ele achar que é certa. Se você não cumprir, você vai ser. Não, isso existia antigamente, né? Mas hoje não pode mais, tá? Direitos políticos. Participação do cidadão no governo e na sociedade. Ou seja, o cidadão ele tem o direito de participar da vida política da sua cidade, seu estado, seu país. Dentro da sua sociedade também. O que se refere a esses direitos? Fazer manifestação política, eu tenho esse direito. Se organizar em partidos, sindicatos, movimentos sociais, associações. E de votar e ser votado. Né? Acabamos de exercer aí, há pouco tempo, né, o direito do voto, elegendo, né, na cidade. E, então, a gente tem esse direito. De tanto e tanto tempo a gente vai lá na urna e coloca lá o que eu quero que seja o meu prefeito, o meu vereador, o meu governador, o meu presidente, o meu senador. Eu tenho esse direito, tá? E eu tenho o direito também de me candidatar a ser votado para um desses, para os cargos políticos públicos, tá? Direitos sociais. Atendimento das necessidades básicas do ser humano. Então, né, aquilo que é básico para a vida, ou seja, alimentação, habitação, saúde, educação, trabalho, salário justo, aposentadoria e etc. Aí a gente vai, né, tem vários, mas agora há pouco tempo, por exemplo, a gente teve no mundo inteiro, se não foi só no Brasil, né, e a gente ainda está nessa situação, né, de ter o direito à saúde garantido, né, olhando para a pandemia, aquelas pessoas que precisam de atendimento. Também temos aí a questão social, porque a pandemia atingiu muitos, então de garantir uma renda mínima para que a pessoa possa ter alimentação, né, possa ter onde morar. Então, tudo isso é um direito e o Estado tem que garantir. Direitos humanos. Nos direitos humanos, ele vai englobar todos os outros direitos e colocar uma perspectiva mais ampla, pois eles tratam dos direitos fundamentais para o ser humano, e sem eles o indivíduo não consegue viver, ou não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida. Então, direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade de direitos e oportunidades, direito de ser reconhecido e tratado como ser humano,
independente da nacionalidade, do gênero, da idade, da origem social, cor da pele, etnia, faculdades físicas ou mentais, antecedentes criminais, doenças ou qualquer outra característica. Tá? Então, esses são direitos fundamentais, direitos necessários para que o ser humano possa, então, viver, né? Então, são direitos, são esses 4 conjuntos de direitos que a gente foi conquistando, né? Desde lá do surgimento, lá na Grécia Antiga, do conceito de cidadania, de cidadão, foi-se, então, galgando, lutando, e aí surgiram os iluministas, aí foram, né, muito mediante a muita luta e através do tempo, de muito tempo e sofrimento, né, foram se adquirindo esses direitos. E hoje nós ainda lutamos para que esses direitos sejam garantidos, né, para que todos tenham esses direitos assegurados. A gente sabe que na sociedade, muitas vezes, nem todos esses direitos são garantidos a todos. Então, ainda é luta. E aí eu trouxe algumas frases aqui para a gente pensar. Porque a história, pessoal, é para a gente conhecer, principalmente quando a gente fala assim, acho esse conceito tão interessante, né, de cidadania, é importante a gente refletir. Não é só eu decorar quais são os 4 direitos, o que, que tem num direito, o que, que tem no direito civil, o que tem. Não, eu preciso refletir. Eu preciso pensar um pouquinho. Refletir é pensar, ó. Colocar minha cabecinha aí para pensar, né, no que tudo isso significa para mim hoje, né? Como criança mesmo, como aluno, como filho, o que isso significa para mim, tá? Então, olha só, trouxe 2 frases para a gente pensar um pouquinho. Olha só. Quem não luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o futuro que vier. Olha só, para a gente pensar, hein? Quem não luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o futuro que vier. E outra, quem não luta pelos seus direitos, não é digno deles. São frases bem, nessa última do Rui Barbosa, a primeira eu não sei realmente de quem é, mas eu achei essas 2 frases bem interessantes para a gente encerrar essa nossa conversa sobre cidadania, sobre os meus direitos, sobre as minhas responsabilidades. Então, eu tenho sim os meus direitos, mas eu também tenho responsabilidade de lutar e de lutar por mim e pelos outros, né? E fazer com que esses direitos sejam cumpridos e garantidos a todos aqueles cidadãos, a todos nós cidadãos da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Tá bom, galerinha? Eu vou colocar aí as nossas atividades, tá bom? Para a gente responder e para a gente encerrar, então, essa parte que a gente está estudando da história sobre cidadania. Tchau, tchau.